Vereadores participam do último dia do G20, evento que destaca o Rio de Janeiro no mundo todo. Eu acho que tem um papel fundamental a Câmara Municipal estar nesse processo aqui em diálogo com os chefes de estados. A cúpula de líderes do G20 está agendada para novembro, com a presença das lideranças dos 19 países membros, da União Africana e da União Europeia também. Edifício Serrador, nova sede do Legislativo Carioca, recebe mais servidores. Gostamos bastante do prédio e da estrutura dele. Já chegamos aqui já com tudo pronto. A mudança não vai se limitar apenas aos setores administrativos e aos gabinetes dos vereadores. Aqui está sendo construído um novo plenário, que vai ser muito mais moderno, amplo e confortável. O Estado recebe o primeiro lote de vacinas contra a dengue no dia em que o número de mortes provocadas pela doença subiu para 5. E mais. Túnel Santa Bárbara passa por obras de revitalização. E tem ainda os destaques do que foi discutido hoje no plenário do Palácio Pedro Ernesto. Dos 8 vetos do Poder Executivo a projetos de lei previstos para serem analisados hoje, 3 foram rejeitados pelos vereadores e seguem para promulgação. Entre eles, atendimento presencial a idosos, troca de nome de rua e a criação de um programa de proteção ao patrimônio imaterial de culturas populares. Quinta-feira, dia 22 de fevereiro. O CRN2 está começando agora. Boa noite. Vereadores participaram nesta quinta-feira do primeiro de uma série de eventos de preparação para o G20. O encontro marcado para novembro vai reunir líderes de 19 países, além da União Europeia e União Africana. Para o presidente da Câmara Municipal, Carlos Caiado, a cidade ganha uma visibilidade internacional, sendo a sede de um evento onde temas como transição energética, enfrentamento às mudanças climáticas e combate à fome são discutidos. Presidente da Comissão de Representação da Câmara do Rio, criada para acompanhar eventos desse porte, como a COP28, o vereador Dr. João Ricardo participou do segundo dia de plenária dos chanceleres do G20, o grupo das maiores economias do mundo. Coisas importantes estão sendo decididas aqui. A gente está vendo o evento muito bem organizado, a gente está vendo um fórum muito abrangente e eu acho que o importante é, de fato, o Rio de Janeiro participar dessas decisões mundiais. E é isso que está acontecendo aqui. A presidência do G20 é anualmente rotativa. O Brasil exerce essa função desde 1º de dezembro de 2023 e vai até 30 de novembro de 2024. Desde quarta-feira, os chanceleres estão se reunindo neste que é o primeiro encontro em nível ministerial do G20 da presidência brasileira aqui na Marina da Glória. A cúpula de líderes do G20 está agendada para novembro, com a presença das lideranças dos 19 países membros, da União Africana e da União Europeia também. Essa é considerada uma oportunidade de ouro na diplomacia por dar protagonismo ao país mandatário. O Rio de Janeiro, como sede, se destaca internacionalmente. A gente, como, vamos dizer assim, anfitrião, nesse diálogo é fundamental. Tem muitos aspectos da cidade que se faz necessário ter, ainda mais o Rio de Janeiro, a sua essência, o turismo, a essência, as belezas naturais e interage nesse processo como um todo. A presença dos vereadores Tânia Bastos, Átila Nunes, Dr. Gilberto, Vitor Hugo e William Siri demonstra a atenção do Legislativo às discussões que envolvem temas como economia, governança e sustentabilidade. A gente vai ter o G20 o ano todo, Se inicia agora, tem em novembro, acho que vai ser o aspecto mais definido sobre uma carta de comum acordo com todo mundo para a gente poder seguir uma linha dos municípios, dos estados, dos países. Eu acho que tem um papel fundamental a Câmara Municipal estar nesse processo aqui em diálogo com esses chefes de estados. 2 setores da Câmara Municipal foram transferidos nesta quinta-feira para a nova sede do Legislativo Carioca, no edifício Serrador. A mudança faz parte do processo que vai transformar o Palácio Pedro Ernesto em um centro cultural aberto à população. O início de um sonho. A história do centenário Palácio Pedro Ernesto está mudando de capítulo. Elegante e imponente, vai se transformar num ponto de encontro de moradores e turistas. Referência da memória da cidade e do país e palco de manifestações artísticas que dão mais vida ao centro do Rio. A transição para o centro cultural será feita aos poucos. E as instalações da Câmara Municipal estão sendo deslocadas para uma nova casa, o edifício Serrador. A mudança não vai se limitar apenas aos setores administrativos e aos gabinetes dos vereadores. Aqui está sendo construído um novo plenário,
que vai ser muito mais moderno, amplo e confortável. O prédio de 1944 foi comprado por 149 milhões de reais para abrigar o novo endereço do Legislativo Carioca. Aqui o espaço é muito melhor, né? Não falo nem na questão de tamanho, mas eu falo na questão de infraestrutura, na questão das salas mais individualizadas. As pessoas vão ter mais condições de efetivamente cumprir o seu papel como profissional em cada setor. Com a entrega dos prédios que ficam no entorno da Cinelândia, onde há pontos turísticos conhecidos como o Teatro Municipal, Biblioteca Nacional e também o Palácio Pedro Ernesto, a Câmara do Rio pretende fazer economia aos cofres públicos. A gente acompanha nesse momento, por exemplo, a mudança da gráfica e também do protocolo geral da casa, que estão desocupando alguns andares aqui desse prédio. Por enquanto, foram 4 andares desocupados. Com isso, a economia de hoje é de R$100 mil por mês. Até o final de todo o processo, a economia deve ser ainda maior, R$6 milhões por ano. Bruno, que trabalha no setor de tecnologia, aprovou a mudança. Gostamos bastante do prédio e da estrutura dele. Já chegamos aqui já com tudo pronto, né? Recebemos nossos aparelhos, nossas aparelhagens, trouxeram tudo certinho, já estamos instalados e já operando já. Melhor possível, as melhores perspectivas nós temos aqui. E olha, subiu para 5 o número de mortes por dengue em todo o estado. A vítima mais recente é uma mulher de 76 anos que morava em Barra do Piraí, no sul fluminense. Nesta quinta-feira, chegou o primeiro lote de vacinas contra a doença. As 231.928 doses da vacina contra a dengue foram entregues à Central Geral de Armazenamento da Saúde, que fica em Niterói, na região metropolitana. Daqui, elas serão distribuídas para a capital e as cidades da Baixada Fluminense, regiões que concentram o maior número de casos da doença. Crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos serão os primeiros a receber o imunizante. As datas de aplicação das doses ainda serão anunciadas. A situação de epidemia decretada nesta quarta-feira deve ajudar o governo do estado a conseguir mais dinheiro para combater a doença. 12 municípios já pediram a ampliação do atendimento a pacientes com dengue por meio de salas de hidratação, como acontece em 11 polos na capital. Desde a última sexta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde acompanha os voluntários que tomaram a primeira dose da vacina contra a dengue. O imunizante Qdenga foi desenvolvido por um laboratório japonês e aprovado pela Anvisa em março do ano passado. São moradores da região de Guaratiba, na Zona Oeste, que receberão a segunda dose daqui a 3 meses. E olha só, há pouco a Prefeitura anunciou que aqui na capital a vacinação de crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos começa amanhã. E no próximo dia 28 acontece no Salão Nobre do Palácio Pedro Ernesto uma palestra sobre o combate ao mosquito transmissor da dengue. A pesquisadora do Laboratório de Medicina Experimental e Saúde da Fiocruz, Denise Vale, vai apresentar a campanha 10 Minutos contra o Aedes, criada por ela mesma. A palestra começará às 2 horas da tarde e será aberta ao público. É o Legislativo Carioca de olho na saúde da população. E olha, tá todo mundo convidado. E na volta do intervalo, mais notícias da cidade e do Legislativo Carioca. Até já! O CRN2 está de volta com os destaques da sessão plenária desta quinta-feira. Quem acompanhou foi o repórter Sérgio Costa. A sessão ordinária desta quinta-feira começou com a discussão dos projetos com veto total pelo Poder Executivo. 3 deles foram rejeitados pelos vereadores. Com isso, os projetos foram promulgados pela presidência da Câmara Municipal. Um deles deu o nome de Rua do Girassol à atual Rua G, no loteamento Parque Tropical, no bairro Santa Cruz. Outro projeto cria o Programa de Proteção e Promoção de Mestres do Patrimônio Imaterial das Culturas Populares Afro-Brasileiras, Indígenas, Caiçaras, de outras comunidades e grupos tradicionais. Também foi rejeitado o veto do Poder Executivo ao projeto de lei que determina a obrigatoriedade de atendimento presencial a pessoas idosas em locais públicos e privados.
Outros 5 vetos que estavam previstos para serem discutidos vão ser analisados na próxima sessão ordinária. Com eles, 42 projetos também previstos na pauta de hoje. Olá, pessoal! Essa quinta-feira foi de sol entre nuvens aqui na cidade do Rio, com tempo abafado, máxima de 36 graus e chuva fraca em alguns pontos em vários momentos do dia. Para essa noite, a gente ainda pode ter chuva fraca em pontos isolados, isso por conta da atuação de um canal de umidade que também permanece influenciando o tempo amanhã na sexta-feira. Então, para amanhã, máxima prevista de 36 graus e previsão de pancadas de chuva nos períodos da tarde e noite, podendo vir acompanhadas de raios. Se vocês querem saber mais, sigam as redes sociais do COR e baixem o aplicativo COR.Rio. O túnel Santa Bárbara, que liga a Zona Sul à região do centro do Rio, está passando por uma revitalização. O trabalho é realizado entre as 10 da noite e as 5 horas da manhã para evitar impactos no trânsito. O projeto inclui a troca do sistema de exaustão mecânica, a recomposição das peças de cerâmica das paredes e a substituição de placas de concreto que protegem áreas de manutenção de concessionárias responsáveis pelo fornecimento de água e energia elétrica. Também são executados reparos pontuais no concreto, que reveste o túnel para dar mais segurança a quem passa pelo local. A Sete Rio instalou sinalização específica para orientar e alertar os motoristas. E o projeto de lei que cria tarifa zero no transporte público do Rio foi apresentado pelo vereador Edson Santos a engenheiros, técnicos e representantes da sociedade civil no Clube de Engenharia, no centro da cidade. A apresentação do vereador Edson Santos sobre o projeto Tarifa Zero foi feita durante a reunião do Fórum de Mobilidade Urbana, que há 13 anos se reúne toda quinta-feira para discutir questões referentes ao assunto. O projeto de lei de autoria do vereador para tornar o transporte público de graça do Rio já tramita na Câmara Municipal desde dezembro do ano passado. Na reunião realizada no Clube de Engenharia, no centro da cidade, além de engenheiros, também participaram representantes da sociedade civil da FANRIO, Federação da Associação de Moradores da cidade do Rio de Janeiro. A tarifa zero é uma questão de justiça. Você tem direito social do artigo 6º da Constituição, você tem saúde, educação e transporte. Quando você está doente, você vai para um hospital, é atendido. Quando você quer estudar, tem escola pública. Quando você quer se transportar, você tem que pagar. Isso é absolutamente injusto, porque as pessoas que mais precisam do transporte não têm. Nós temos que também ter o Sistema Único de Mobilidade. É isso por esse fim, por esse trabalho que nós estamos batalhando para que isso seja feito, e tenho certeza que o Edson vai ser o nosso porta-voz dessa da parte de mobilidade urbana. Cabe ao Estado prover a população dos meios de locomoção. E hoje calcula-se assim que o peso do transporte no salário mínimo seja de 30%, ou seja, é um peso bastante razoável. E esse recurso, em não sendo utilizado para o sistema de transporte, ele será revertido para a economia da cidade, ou seja, movimentando a economia da cidade do Rio de Janeiro, gerando renda de uma forma muito mais efetiva, mais distributiva no conjunto da cidade. E a gente fica por aqui. A seguir tem o programa Câmara Rio Entrevista, que nesta semana conversa com o poeta, músico, cineasta e psicanalista Marcelo Goulart. Carioca de Madureira, ele é autor de A Lenda do Funk Carioca, uma cronologia do movimento e ritmo nascido na cidade, e de O Dito pelo Não Dito, uma coletânea de ditados populares. Você pode acompanhar a nossa programação ao vivo também pela internet. Os endereços estão na tela. Uma boa noite, até amanhã, hein? Tchau, tchau.